Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a conservação e a manutenção da memória fotográfica. Né? Você que gosta de fotografia aí, uma aula importante para você. Não só quem gosta, né? Mas todos nós precisamos aprender um pouco mais sobre esse tipo de manutenção, né? Às vezes a gente tem uma fotografia, ela acaba se perdendo com o decorrer do tempo e a gente não sabe por quê, né? Então é importante a gente saber como que a gente está fazendo esses acondicionamentos. Para começar a aula, pegue o seu caderno e caneta, tá? Faça as suas notações aí e tire dúvida com o seu professor, tá bom? Tenho certeza que ele vai lhe ajudar neste momento, né? Então, vamos lá para a gente entender um pouco mais sobre essa questão. Primeiro a gente vai entender um pouquinho sobre o que é a fotografia, né? Fotografia, gente, do grego phos, luz, né? E grafis, estilo, pincel ou grafê, significa desenhar com luz e contraste, né? Por definição, é essencialmente a técnica de criação de imagem por meio de exposição luminosa. A gente sabe que a fotografia ela é um efeito físico, né? Que a gente precisa aí de luz, né? Para a gente poder captar aquele momento, né? E aí tanto físico quanto tecnológico também, né? Fixando em uma superfície sensível aquela imagem, né? A primeira fotografia reconhecida remonta ao ano de 1826 e é atribuída ao francês Joseph Nicéphore Niepce. Contudo, a invenção da fotografia não é obra de um só autor, né? Ela foi melhorando, né, através dos estudos com o decorrer do tempo, mas um processo de acúmulo de avanços por parte de muitas pessoas trabalhando juntas ou em paralelo ao longo de muitos anos, né? Então, essas pessoas elas trabalharam para o mesmo objetivo, juntas ou paralelamente, né? Às vezes o cabra conheceu ali uma técnica e ele, né? Então vou utilizar a minha técnica junto com a técnica do outro cientista ali para a gente ver o que dá, né? Ver se vai funcionar o que a gente quer fazer, né? Então a fotografia em si ela é isso, né, gente? Ela é um efeito físico aí, onde nós temos aí a luz, né? E inicialmente, tá? A primeira foto ela nasceu aí através aí de algumas substâncias químicas que fixaram sobre uma superfície e saíram, lógico, né? Mas ficou aquela coisa, né? Aquela imagem ali em preto e branco, tá? Então surgiu dessa forma. No decorrer do tempo, então, elas foram, né, sendo melhoradas, tá? Para você ver como que é complexo aí. Hoje não, hoje a gente pega o nosso celular, tira uma foto, muito simples. Mas o processo inicial é muito complicado, foi muito complicado no início, tá? Beleza? A fotografia não é a obra final de um único criador, né? Como a gente já falou. Ao longo da história, diversas pessoas foram agregando conceitos e processos, conhecimentos, né? E deram origem à fotografia como a conhecemos hoje, certo? Né? O mais antigo desses conceitos foi o da câmara escura, descrita pelo napolitano, né, italiano aí, Giovanni Battista della Porta, já em 1558, olha aí, ó. E conhecida por Leonardo da Vinci, que como outros artistas no século XVI, a usava para esboçar pinturas, né? Então, ele usava essa câmara escura para esboçar a sua pintura, né? Como esboço para a pintura dele. Olha que bacana. Né? Só para a gente entender como é que funciona. Você não utiliza aí, né? Às vezes, você já não utilizou, às vezes, né, uma imagem para pintar, né? Aí você pintava dentro daquele esboço. Então, era assim que era a imagem aí da câmera escura, né? Ele utilizava o esboço aí para a pintura dele. O cientista italiano Angelo Sala, em 1604, percebeu que um composto de prata escurecia ao sol. Aí está aquela explicação sobre
uma das primeiras, tá, fotografias a surgir. Supondo que esse efeito fosse produzido pelo calor, né? Foi então que Johann Heinrich Schulze, fazendo experiências com ácido nítrico, prata e gesso em 1724, determinou que era a prata halógena, convertida em prata metálica, e não o calor que provocava o escurecimento, né? Então aí o Schulze já teve outra perspectiva, né? Era o quê? Era a prata halógena, que convertida em prata metálica, né? Ela se convertia em prata metálica e fazia aí o escurecimento que provocava aí, né? Esse escurecimento aí. Aí nós temos a estrutura da fotografia, né? O que é exatamente a fotografia? Para responder essa questão, aparentemente simples, devemos primeiro perguntar qual tipo de fotografia a que nós referimos. Diferentes tipos de processos fotográficos foram introduzidos, floresceram e desapareceram no curto período de 150 anos da história da fotografia, né? A maioria dos tipos de fotografia, embora exceções, né, possam sempre ser encontradas, consiste de uma estrutura laminada ou em camadas. Esta estrutura pode ser dividida em 3 componentes. Então veja os 3 componentes. Uma camada de suporte primário, né? Uma camada aglutinante e um material, né? E o material da imagem final. Então este seria ou é os 3 parâmetros, os 3 componentes principais aí da fotografia, tá? Camada de suporte primário, camada aglutinante e o material da imagem final. O material formador da imagem final está geralmente impregnado na camada aglutinante, né? Que repousa sobre o suporte primário. Tranquilo, minha gente? Então vamos seguindo. Uma ampla variedade de materiais, né, de suportes primários tem sido usada historicamente para as fotografias, entre os quais metal, né, placas de cobre recobertas com prata para daguerreotipos, né, e folhas de ferro laqueados para ferrótipos, né, vidro para ambrótipos negativos de vidro positivo, lantern slides, papel positivo, né, de todos os tipos de alguns dos primeiros negativos do século XIX, né, plásticos, esses aqui a gente chegou a conhecer, né, os negativos em filme, acetato, nitrato, poliéster, né, que antes a gente tinha máquinas fotográficas que utilizavam esses filmes, né, e aí nós tínhamos os plásticos como utilizados aí os negativos das fotos, né. Hoje os papéis resinados, né, RC, estão muito difundidos e cada vez mais presentes nas coleções arquivísticas, tá? Esses papéis RC são recobertos com plástico em ambos os lados para facilitar o processamento e para reduzir o seu enrolamento, né? Ou seja, para ele não enrolar no decorrer do tempo. Tranquilo? Muito bem, então vamos lá. A camada aglutinante é o próximo componente de muitas imagens fotográficas, né? Essa camada, de fato, contém dentro dela o material que forma a imagem visual, tá? Então ela é formada dentro aí da camada aglutinante. Ao longo da história da fotografia, os aglutinantes mais comuns consistiram de albúmen, colódio ou gelatina. Olha só, tá? Que interessante, né? 3 tipos aí de materiais aí para a camada aglutinante. A estabilidade desses aglutinantes protetores é essencial para garantir uma imagem duradoura e inalterada, né? Para fotografias em papel, o albúmen foi o aglutinante de uso predominante durante a maior parte do século XIX, enquanto que a gelatina tem predominado, né, nos últimos 100 anos para ambos os materiais positivos e negativos. Muitas das primeiras fotografias, né, papel salinizado, e depois as fotografias de arte, como as platinotipias, não têm uma camada aglutinante verdadeira. Nessas fotografias, o papel da imagem, o material da imagem, está impregnado diretamente nas fibras, né, no suporte primário de papel, sem o uso de aglutinante ou veículo, né? Mas aí ela tem aí, né, um efeito dentro do tempo mais diferente das outras, né?
mais diferentes é interessante, né? Os principais fatores que contribuem para a deteriorização das fotografias são, veja, áreas de armazenamentos inadequadas, né? Quando a gente armazena inadequadamente a fotografia. Aqui a gente está falando de fotografia, tá? Imprimida, né? Aquela que a gente tem ela em mãos. Materiais de acondicionamento de baixa qualidade, né? Práticas de manuseio inapropriadas, ataques biológicos, ataques de fungos, bactérias, né? Falhas de processamento, quando a gente não consegue processar adequadamente, características intrínsecas de deteriorização e exposição, ambientes de armazenamentos, né? Umidade relativa do ar também e a temperatura, tá? Esses são os principais fatores que contribuem para a deteriorização das fotografias, né? Os elementos essenciais, tá, de um programa de preservação fotográfica, levantamento das coleções, tá? Conduzido por um administrador de preservação e conservador de fotografia qualificado, o levantamento de uma coleção deve formar a base para toda a ação futura de conservação e preservação. Entre os tópicos a serem abordados por um levantamento incluem-se a avaliação da área de armazenamento, né? Como que é essa área, né? Como que é a temperatura, né? Quanto que fica a umidade do ar daquele ambiente, né? Tudo é inspecionado, né? Inspeção de todas as bases dos filmes negativos para a identificação dos negativos de nitrato e acetato, né? Recomendações para o armazenamento e acondicionamento de fotografias, negativos, álbuns, livros, recortes, certo? Então aí são levantamentos feitos pelo profissional da área, né? Plano de emergência e resgate aí de uma fotografia, né? Nenhuma instituição, grande ou pequena, deve deixar de ter um plano adequado de emergência de resgate por escrito. É claro que nem todos os incidentes tornam-se de imediato desastres em grande escala, né? Um plano bem estruturado, escrito, pode evitar que as pequenas emergências tornem-se verdadeiros desastres, né? Então, aqui a gente está falando de, por exemplo, nós temos aí um ataque, né, biológico, digamos assim, o nosso conteúdo que a gente obtém em um certo lugar, né? A gente precisa, nesse caso de um museu, por exemplo, né, de uma biblioteca, a gente precisa de um plano aí de emergência e resgate dessas obras para que a gente não possa perdê-las, né? E entender o que está acontecendo, né? Qual tipo de fungo, no caso, né? Se caso for um incêndio, como que a gente pode salvar aquelas obras, né? Isso acontece aí, tranquilo? Aí nós temos o plano de duplicação de negativos deteriorados, né? Que é para a gente tentar salvar, né, aqueles negativos que estão já de forma deterioradas e tentar manter aí a obra, né? Para coleções de negativos fotográficos, um programa de duplicação adequado, planejado, é essencial tanto para resguardar os negativos contra o uso excessivo, quanto para garantir que as imagens sejam acessíveis ao público, né? A gente sabe que existem aí em museus, em bibliotecas, existem aí negativos, tá? Que tem anos aí, né? Várias décadas aí, que fazem parte também da nossa vivência, da nossa história aí, né? Então é interessante a gente manter esses materiais, né? E essas formas de trabalho para poder mostrar para o nosso público, né? Bom, gente, para finalizar a aula de hoje, né? Nós temos uma pequena atividade para vocês, olha só. Como que é formada a estrutura de uma imagem fotográfica, né? Responda em seu caderno. Você vai responder aí para você em seu caderno e aí você vai mostrar aí, levar para o seu professor para ele corrigir para você, né? Dentro da aula sobre fotografia, tá? Tranquilo? Fechou? Então, gente, por hoje é só.
Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula. Até mais.